Aplauda o Senhor. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Diga para Ele: tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Oh, Jesus! Nós encontramos o melhor bem. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Então se derrame diante dele. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa, não importa quanto custou, Jesus, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei aqui. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós celebramos a Ti, Senhor, porque bem mais precioso está dentro de nós. E nós somos gratos por isso. E assim como vários personagens da Bíblia, nós queremos nos derramar diante aos Teus pés, reconhecer o Teu senhorio sobre nossas vidas. Recebe, Jesus. Aleluia! Como Maria, que estava aos Teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca
imutável. Nós encontramos prazer em Ti, Senhor. Prazer na Tua presença, porque sabemos que diante do trono a adoração nunca para. E nós estamos aqui, Senhor, sendo moldados, sendo capacitados para esse dia, no qual nós estaremos diante do trono de Deus, declarando: grande, poderoso, maravilhoso, Deus forte, Deus da nossa salvação, Deus que amamos, Deus que ansiamos, que valeu a pena toda lágrima, valeu a pena todo esforço, porque nós vencemos. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos
séculos dos séculos. Tu és digno, Senhor, de receber, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A nossa alma anseia por ti, pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Um, dois. Boa noite. Como é que vão vocês? Como é que passaram de Natal? Filho, desliga para mim ali, por favor. Deixa o meu, eu uso esse aqui mesmo. Como é que passaram de Natal? Pediram perdão a Deus pela comilança? É muito bom, né? Quanta coisa boa na mesa. A gente agradece ao Senhor mesmo, porque se não fosse o seu favor, que bom que você está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem que está ali, que glória, que bênção. Seja muito bem-vinda, essa família linda. Né, Fabiana? Você está bem? Que bom que você veio. Muito bom. Que Deus abençoe muito vocês. Glória a Deus. Espero que vocês tenham passado o Natal em família, na presença do Senhor, não esquecendo do aniversariante. Sempre a gente enfrenta essa questão: pastor, Jesus não nasceu no dia 25. Todos nós sabemos. A Bíblia não fala a data precisa do nascimento de Jesus. O fato é que ele nasceu, amém? Então, eu louvo a Deus porque ele nasceu. Para mim, todos os dias é dia que ele renasce no meu coração. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu celebro por conta desta bênção maravilhosa que alcançou as nossas vidas. Amém? Muito bem. Hoje é sexta-feira, é dia da gente aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, no que se diz respeito à área de libertação em nossas vidas. Preciso agradecer aqui o presente que eu ganhei da Maria. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho. Deus te abençoe. Dos irmãos que me ligaram, me cumprimentaram, desejaram Feliz Natal, me ofereceram a coxa do peru. Pastor, tem peru em casa. Eu falei, que milagre, meu Deus, eu preciso ir lá. Aí chega na casa, o peru está aleijado, nem coxa tem, nem asa tem. Não, mas tem peito, pastor, come o peito do peru. Tá caro, né, o peru, né? Mas enfim, vamos lá. Sexta-feira, então, é dia de aprendermos um pouco mais. É um dia de aprendermos um pouco mais sobre a área de libertação. E é interessante que a igreja de Jesus na terra foi levantada por Deus para libertar. Jesus recebeu sobre a sua vida esta palavra, para libertar os cativos. E nós também devemos andar nesta revelação da palavra. Diga, Deus me chamou para libertar os cativos, aqueles que estão prisioneiros,
presos, encarcerados, detidos espiritualmente na sua alma, no seu coração. E quando você permite isso, que o inimigo venha e aprisione você na sua alma e no seu coração, você não vai ter o poder de libertar. Só liberta quem foi liberto. Então nós devemos buscar Deus na sua palavra, para que o Espírito Santo nos revele quais as áreas da nossa vida que precisamos desta libertação. Porque deve existir um desejo muito forte no teu coração de libertar pessoas. Porque nós conhecemos muitas pessoas que estão sofrendo, padecendo e sendo destruídas por Satanás. E mesmo nós sendo de igreja, mesmo nós sendo crentes, mesmo nós sendo de Jesus, nós não sabemos o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você compreende isso? Por quê? O que é cegueira espiritual? Só para você entender. Cegueira espiritual é você enxergar com os olhos físicos, perceber o que precisa fazer, mas ser passivo. Você não conseguir cumprir a tua missão, o teu propósito e o teu chamado. Porque estas pessoas vão ser libertas através de você. Você está onde eu não estou, você conhece pessoas que eu não conheço, e você anda por caminhos que talvez eu nunca ande. Então Deus, Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Diga, eu quero, Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos compreender algumas coisas para que a gente possa elucidar melhor o que a gente está falando. Diminui só um pouquinho o teclado. Eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Uma pessoa que precisava de uma cesta básica. Ela veio, baixa um pouquinho mais. Ela veio me procurar. E eu, de bom grado, me dispus de ajudar. E quando eu entrei no carro com a cesta básica, ou melhor, quando ela entrou no carro, o carro apagou. O carro não funcionou mais. E eu achei estranho, porque eu estava cumprindo mais uma vez a tarefa de abençoar a vida de uma pessoa. E eu não entendi porque o carro, na época, apagou, não ligava mais. Então, entenda isso. Nem todas as pessoas que batem na sua porta precisando de ajuda, você pode ajudar. Mas pastor, a Bíblia diz assim, dai ao que te pede. Não inclui todas as pessoas. Nós precisamos ter sabedoria para ajudar as pessoas. Por exemplo, tem semente que você planta que você coloca na canequinha do diabo, vai e não volta mais. Nem todos são sinceros na sua necessidade. Tem pedintes profissionais. Tem pessoas que vão querer se aproveitar daquele que é ingênuo, inocente, puro. E quando nós nos convertemos, este é o nosso coração, amém? Aí depois a gente aprende que nós devemos tomar cuidado com esse dom de misericórdia. Então devemos pedir para o Espírito Santo nos dirigir. Então imagina só,
A pessoa entra no carro e eu estou lá com a cesta básica para entregar para ela. O carro apaga, não sai do lugar. Aí eu não entendi. Aí eu falei: Deus, por que que o carro apagou? Por que que o carro não funciona? Me mostra o que tem de errado. A pessoa saiu do carro, o carro funcionou. Até aí, né? Eu falei: beleza, pode vir, o carro funcionou, tá tudo certo. A pessoa entrou, o carro apagou. Falei: peraí, já entendi o negócio. Eu falei: meu querido, tá tudo bem com você? Tem alguma coisa aí que você não quer me contar? Aí ele falou: pastor, eu já ganhei uma cesta básica. E eu queria que o senhor desse essa também para nós, porque ia ajudar muito. Eu falei: você não foi sincero. Você podia ter dito a verdade. De repente, se ela tivesse dito: pastor, ganhei uma cesta, a cesta não é tão grande, eu diria: olha, eu vou te dar mais uma para reforçar. Mas a pessoa guardou a mentira e não partilhou. Então, olha como que as coisas de Deus são sérias. Ouve essa. Uma pessoa, ela começou a ter fortes dores nas costas, dores que ela nunca teve, e não dormia mais de noite. Aí ela pediu oração, falou: pastor, não sei o que está acontecendo. E a gente orou, buscou a Deus. E um dia, em atendimento, a pessoa pegou e compartilhou de novo: pastor, não sei o que acontece. Eu estou com muitas dores nas costas, não consigo dormir de noite. E eu não sei o que acontece. Eu falei: olha, pode ser que tenha alguma coisa no teu quarto. Ele falou: mas o quê? Ele falou: a única coisa, pastor, que pode ser é que eu ganhei um colchão praticamente novo. E depois, pastor, que eu ganhei esse colchão, eu estou ligando os fatos, eu não consigo dormir mais. Eu tenho muitas dores nas costas, eu não descanso, e quando eu durmo eu tenho pesadelo. O senhor pode ir lá orar no colchão? Aí eu perguntei a história do colchão. Ele falou: é um amigo meu que me ofereceu o colchão. Era acho que do pai dele, que sofreu muito nesse colchão antes de morrer. Ele morreu com uma doença muito séria, definhou. E ele dizia que o pai não dormia de noite, que tinha muitas dores nas costas e que não descansava. Aí a pessoa, ela ganha alguma coisa, ela acha que aquilo é bênção, e de repente não é tão bênção assim. Aí tem coisa que você ora, abençoa, mas tem coisa que é melhor você não ganhar, não receber, ou até desfazer. Então nós precisamos entender isso, queridos. Porque nem tudo que entra para a nossa vida é bênção. Ouve essa. Uma moça começou a namorar e assumiu outra personalidade. A moça era de um jeito e ela mudou por completo. Por conta do espírito que estava no rapaz. Ele era gótico. E frequentava cemitério e fazia rituais. Então, aquela moça, ela até conhecia Jesus. Mas preste atenção. Conhecer Jesus é uma coisa. Saber que Ele existe é uma coisa. Saber que Ele morreu na cruz por nós é uma coisa. Agora, você ter uma vida consagrada a Ele, dedicada a Ele, uma vida onde você vai servi-lo, é outra coisa. Então imagina, a menina desviou do Evangelho,
conheceu esse camarada era gótico, nada contra os góticos aqui. Aí o que acontece? Nada contra a pessoa, mas a gente tem observações com respeito às práticas. Aí o menino começou a influenciar a moça, mudou corte de cabelo, mudou maquiagem, mudou roupa, e ninguém sabia que ela estava indo para o cemitério, ninguém sabia que ela entrava nas sepulturas, ninguém sabia que ela fazia coisas que não podia fazer, invocações, deprecações, maldições, rituais. O pai e a mãe disse: eu não conheço mais a minha filha, ela não é mais a mesma pessoa, por conta de uma influência. Então a Bíblia é clara: as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, deforma, deturpa, destrói. Uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês é de um rapaz que trabalhava no ramo de som em nossa cidade, e ele era muito próspero, e ele foi cumprir um contrato num lugar onde ele sabia que não deveria ir, por conta das práticas religiosas contrárias a dele como cristão. Naquele dia, o sistema de som queimou, pifou. E depois disso, nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele teve muito prejuízo financeiro, perdeu muito dinheiro, por conta muitas vezes de aceitar um contrato, assinar um contrato que não deveria ter assinado, um negócio que não deveria ter feito. Então vocês precisam buscar muito a Deus a respeito disso. Senhor, eu devo ou não devo fazer isso? Porque tem coisa que parece boba, mas eu tenho que perguntar para Deus tudo, deve? Muitas coisas vão refletir na decisão da nossa vida. Tem coisa que você pensa: é uma coisa boba. Olha só, uma coisa boba. Hoje eu abri a gaveta, eu olhei essa camisa e falei: eu quero usar branco hoje. Eu estava olhando na internet, né? Que no ano novo não pode usar branco porque é consagrada. Não pode usar amarelo porque é consagrado. Não pode usar vermelho porque é consagrado. Não pode usar... Eu falei: eu vou pelado. Não pode usar cor nenhuma. Preste atenção. Deus é dono de todas as cores. O inimigo que tomou posse, e nós estamos aqui para arrancar das mãos dele, glorificar o nosso Deus e dizer: tudo pertence ao Senhor. Amém. Agora é claro, amados, que cor nenhuma de roupa vai influenciar. Eu vou usar amarelo, vou ficar milionário. Se fosse tão fácil assim, amados. Mas não é. Não, vermelho é paixão, Lu. Esse ano eu caso. Não é? Branco, paz. Pronto, não vou ter mais encrenca. O pau quebra na festa de ano novo. Criticou a maionese, pronto. O inimigo já chuta a mesa, acabou tudo. Então imagina só, nós precisamos compreender que tem coisas bobas. Por exemplo, eu vou colocar hoje um tênis ou um sapato, não vai influenciar na minha vida. Não é? Eu vou tomar banho na água quente ou na água gelada? Está calor, eu vou tomar banho na água gelada, glória a Deus. Agora é diferente, eu vou assinar um contrato, eu vou fechar um negócio. Eu já contei essa para vocês, de um irmão que chegou e falou: pastor, estou fechando um negócio no valor de R$1 milhão. Isso há 18, 20 anos atrás. E eu vou dar meu dízimo. O senhor pode orar por mim? Na hora eu fui orar pelo irmão, ele vai dar o dízimo de R$1 milhão. Nunca na nossa igreja alguém deu um dízimo desse. Aí quando eu fui orar por ele, coloquei a mão no ombro dele, Deus falou: não ore. Falei: Deus, por quê? Aí o Espírito Santo me revelou algo. Aí eu disse para ele: Deus não me autorizou a orar por você. Ele falou: como assim? Eu nunca vi Deus rejeitar a oração para ninguém. Falei: pois é. Deus me disse: se você não é fiel em R$1,
você não vai ser fiel em 100 mil reais. E não orei. E o negócio não deu certo. A vida financeira dele desandou, porque era um cara que só dava prejuízo nas pessoas. E ele, para as pessoas, ele chegou achando que ia passar lábia em Deus. Pede a bênção, e depois que recebe a bênção, se recebesse, não se lembra de Deus. Amados, nós não podemos ser desse jeito. Uma outra situação que aconteceu. Camarada casou, pouco tempo de casado, novo. A mulher dele acompanhou ele em atendimento. Falou: pastor, não sei o que acontece mais. Esse camarada era pentecostal antes de casar. Pentecostal como? Fogo puro. Casou, acabou o fogo. A coisa não vai. Pastor, aconteceu alguma coisa. O menino não funcionava mais. Ele desesperado, chorando. Porque o brilho do homem está muitas vezes na sua varonilidade. Aí, o que foi que aconteceu? Entendimento, o Espírito Santo nos dirigindo. Vamos falar um pouco sobre isso. Começou quando? Depois que eu casei. Por quê? Não sei. Você tem algum problema fisiológico? Não. Fiz os exames, está tudo ok. E nada. Neca de pitibiriba. E o camarada chorando. Imagina casar e a coisa não funcionar. Ah, meu amigo, pensa até de se enforcar num pé de couve, né? Aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu perguntei: vocês ganharam alguma coisa estranha de casamento? Ele falou: não, nada. Perguntei para ele: você? Também não, nada. E na conversa ele disse o seguinte: ah não, ela falou: pastor, tem uma coisa. Eu não me lembro se foi ela que falou ou ele que falou. Tem uma coisa. Ele ganhou um jogo de lençol na firma onde ele trabalha. Então vinha o lençol, vinha a fronha, vinha tudo. E será que não é isso? Aí ele pegou e falou: amor, não foi da empresa que eu ganhei. Foi da moça que eu tive um envolvimento lá há muito tempo. Aí eu pedi para trazer o lençol, as fronhas, né, a colcha, e trouxe. Aí nós oramos, quebramos essa maldição. Esse trabalho de macumbaria, feitiçaria, bruxaria que foi feito, porque eu achei que fosse nesse objeto. Queimamos. Nossa, que dó, vai queimar. Eu falei: o que você prefere? Cantar aquele hino, a pipa não sobe mais, ou queimar o negócio? Ah, vamos tacar fogo, pastor. Quem disse que queimava, amados? Pegou fogo, queimamos, desfizemos o mal. 2 horas da manhã naquele dia ele me liga chorando: pastor, glória a Deus, amém, aleluia, pastor, ressuscitou. Olha só, tudo o que você ganhar, ora, agradeça a Deus, abençoe. Se tiver alguma dúvida, não é tudo que você vai quebrar. Recebemos uma vez os adolescentes em casa, na hora de orar para comer. Vamos orar pela comida? A menina foi orar assim: se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará dano nenhum. Eu falei: não, filho, está fora de propósito. Acho que eu vou dar veneno para vocês. Ah, mas não tem que orar sempre. Não. Você ora, você agradece. Se tiver alguma suspeita, aí você quebra toda e qualquer maldição. Esse poder espiritual não tem lugar na minha vida. Uma vez eu orei por uma moça, por uma mulher, e o marido dela, vida financeira emperrada, não ia, não avançava, há muitos anos.
vivia de favor, mendigava um prato de comida, a coisa era difícil. Aí, eu falei, você tem um amuleto que te deram, e desde que esse amuleto entrou na tua vida, a coisa está assim. Ela falou, eu não me lembro de nada. Eu falei, mas vocês vão orar, Deus pode falar o coração de vocês, se fizer sentido, é claro. Aí o marido dela, numa outra conversa, falou, pastor, eu lembrei, ela ganhou de presente de um ex-patrão dela, que ela teve um envolvimento amoroso, ganhou um amuleto, que ele trouxe lá do Egito. E desde que ele disse, nunca se desfaça desse amuleto por nada. Sempre guarde este amuleto de proteção com você. Mas desde que ela recebeu esse amuleto, a vida dela e dele acabou. Uma das coisas que traz separação na vida de um casal, sabe o que é? Questão financeira, econômica, material. Quando falta dinheiro, se a mulher não for de Deus, a coisa desaba. E era assim. Aí ele disse, está no sótão, numa caixinha de madeira, e ele trouxe para a gente desfazer aquele objeto. Quando nós começamos a marretar aquele amuleto, manifestou um espírito nela. E aquele espírito disse quem era e o que estava fazendo na vida deles. Um amuleto, um patuá, alguma coisa que você muitas vezes tem e você acha que é para trazer proteção. Coloca a tua fé em Deus, somente em Deus, creia nele. Uma outra situação, a pessoa, ela não deveria ter ido onde ela foi, e por ter ido o carro, fundiu o motor. Preste atenção. Uma vez eu fui para São Paulo, o carro não era meu. Eu fui abastecer, eu disse, dá uma olhadinha no óleo. Quando a frentista olhou a tampa do óleo, ela falou, moço, você vai para longe? Eu falei, vou para São Paulo. Ela falou, se você for, vai fundir o motor. Eu falei, está amarrado. Todo crente presunçoso faz assim, está amarrado. Queima, frita, assa, tosta, cozinha, em nome de Jesus. E a gente não dá muito ouvido. E às vezes é Deus falando com você, usando a frentista, que às vezes nem crente era. Ela abriu e falou, moço, você vai para longe? Vou para São Paulo. Se você for, vai fundir o motor. Completa o óleo aí. Ela falou, moço, eu devia ter pego o carro e devolvido para a dona. Voltando, chegando aqui, perto de Bragança, fundiu o motor. Preste atenção, Deus dá sinais. Quais sinais que o Senhor está te dando? Sobre qualquer coisa. Às vezes Ele fala com você, você fica desesperado, sabe? Ai pastor, eu estou sentindo uma angústia, um peso, uma coisa ruim no meu coração, acho que vai acontecer uma desgraça. Preste atenção, não vai acontecer se você fizer a coisa certa. Sabe por que acontece isso? Deus está te chamando para você entrar em oração, para você jejuar. Crente não precisa ficar com medo, angustiado, desesperado. Ele tem que confiar em Jesus. Jesus é comigo. Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer falar comigo? Fala que o teu servo ouve. O que o Senhor quer revelar ao meu coração? E outra coisa, terminou de orar, fica quietinho, boca fechada, e tem um momento lá onde Deus de repente pode trazer na tua memória alguma coisa. Ele pode falar no teu coração alguma coisa. Então sempre quando eu oro, porque quando a gente ora a gente fala, aí você falou com Deus, mas deixa Deus falar com você. Para e fica lá quietinho. Fala, Senhor, manifesta a tua graça, o teu favor, me revela a tua vontade.
O que o Senhor quer de mim? A maior parte das vezes, quando você se tranca com Deus e vai orar, aquela sensação passa. Porque se o inimigo se levantou para tentar fazer alguma coisa, ele tem que recuar, ele tem que desistir, ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E outra coisa, a nossa oração, a nossa busca, o nosso jejum, a nossa adoração, neutraliza, paralisa toda ação maligna do inferno. Alguns se lembram disso, que quando nós tínhamos libertação aqui na igreja, manifestavam alguns demônios na igreja, eles corriam e subiam aqui no altar. E quando eles iam me socar, eles levantavam a mão no ar e paralisavam. Ficava tremendo e depois caía para trás. Por quê? O diabo não pode tocar em você. Mas o problema é que você acredita que pode tocar na sua família, que pode tocar em você, que pode estragar isso, que pode te prejudicar, que pode usar fulano, cicrano, beltrano. Nós devemos nos posicionar a ponto de não dar nenhuma brecha para o inimigo. Vocês se lembram que nós pregamos esses dias falando sobre Jó. Jó era justo, um homem de Deus, temente, um homem que era fiel ao Senhor. Aí você para aí e diz assim: poxa, que injustiça, o inimigo se levantou contra ele e Deus permitiu. Aí nós, lendo o texto, eu lembro que eu li um livro da Marilyn Hickey, que falava sobre isso. Falou que talvez houvesse uma brecha na vida de Jó. Que brecha? O medo. O que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais tinha medo me sobreveio. E é interessante que diz que ele fazia ofertas a Deus, sacrifícios a Deus, antes dos seus filhos pecarem. Tanto medo que ele tinha da mão de Deus, da sentença de Deus, do juízo de Deus. A Bíblia diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo. Se Deus não nos deu espírito de medo, quem deu? O diabo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Deus não nos deu um espírito de medo. Não é esse medo que uma criança tem, ou que nasce em nós, que é um sentimento de proteção. Mas fala dessa insegurança, desse desespero, desse medo. E tem gente que não dorme nem no escuro. Deixa a luz acesa a noite inteira, deixa a televisão ligada. Ela não fala que é medo, mas é medo. Muitas pessoas que tinham problemas respiratórios, elas foram curadas depois que eu orava e repreendia um espírito de medo em nome de Jesus. Espírito do medo que está nesta pessoa, sai em nome de Jesus. Para vocês terem uma ideia, eu sofri com bronquite, e a minha era asmática durante muitos anos na minha vida. Muitos anos. E Deus me curou. Mas me curou depois que eu fiz uma oração repreendendo isso. Teve uma pessoa que tinha muito medo de chuva. E um dia, quando começou a chover, caiu um temporal, ela colocou as duas mãos para fora da janela. E disse: eu não tenho medo de chuva. Aí caiu um raio, não nela, caiu um raio perto. Aí, ela, daquele dia em diante, ela saiu de si. Ela ficou totalmente fora de si. E ninguém sabia o que era. Fez tratamentos. Procurou médicos e especialistas e nada. E ela torta. Ela deixou de viver, ela começou a vegetar depois desse dia. Parece que a alma saiu dela. Aí quando nós fomos orar, Deus me deu uma direção, eu disse: espírito do medo que entrou nela, em nome de Jesus, sai. Nessa hora, ela começou a se retorcer toda. Manifestou esse espírito.
E ele falou o que tinha acontecido. Ela colocou as 2 mãos para fora da janela. Ela disse que não tinha medo da chuva. Aí caiu o raio, eu entrei nela. Anos, uma pessoa sofrendo por uma questão espiritual. Preste atenção. Não era físico, mas se manifestava no físico. Não era psicossomático, não era emocional, mas se manifestava com características emocionais. O semblante dela era de muita dor e de muito sofrimento. E era espiritual. Então, ela procurou tudo o que podia. Mas quando nós entramos no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome daquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, aquele espírito saiu dela. E depois de anos sofrendo, torta, foi totalmente curada e liberta. Preste atenção. Você convive com pessoas, mas ela é muito nervosa, esse nervosismo é dela mesmo, puxou a mãe. Ela xinga, ela fala palavrão, palavras impensadas, automaldição, maldição impingida. A pessoa não dá conta do que ela está fazendo, mas ela está construindo algo influenciada pelo maligno. Isso vai ter consequências. O diabo vem depois para roubar, para matar e para destruir. Então, cada palavra é um tijolinho que a gente coloca do lado do outro, e depois um tijolinho sobre outro tijolinho, e nós vamos construindo em cima, até que o diabo adquire uma legalidade, até que ele vem, até que ele traz assolação e destruição. Então, se tem um conselho que eu posso dar para vocês, é para que em nome de Jesus vocês tomem cuidado com as palavras de vocês, porque palavras são sementes, sementes de vida ou sementes de morte. Outra coisa, se você olhar para a tua vida, guarda isso que eu vou dizer, diga aí: eu sou o que eu declaro, eu sou o que eu falo, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço. Então você está entendendo que tem muita coisa na nossa vida que nós estamos atraindo sem perceber, e você tem que acabar com esse ciclo. Você tem que dizer: eu não quero mais viver assim, então eu não vou pensar assim, eu não vou sentir assim, eu não vou falar assim, eu não vou mais agir assim. E tem lugares que muitas vezes você frequenta, que não deveria frequentar, porque aquilo ali vai destruir tua identidade, aquilo ali vai te afastar de Deus. Conversava esses dias com alguns irmãos da igreja, e eles diziam assim: pastor, os meus parentes fazem festas, eu gostaria até de ir, mas eu não posso, porque é regada com muita bebida, eles usam droga, músicas, danças, provocações, sexualidade, usam os quartos. Eu falei: você quer dizer o quê? Ali não é ambiente para mim. Qual o teu ambiente? Você sabia que o diabo, ele procura ambiente. Ele gosta de casa onde tem briga, discórdia, discussão, confusão, violência. Pode ser verbal, pode ser física. Porque tudo que começa no verbal pode terminar no extremo. Então, você tem que santificar a tua casa. Preste atenção, quando eu digo santificar, significa isso, ó. Cuidado com o que você vê na TV, cuidado com o que você vê no computador, cuidado com o que você vê no celular, cuidado com aquilo que você faz, e começa a alimentar a unção de Deus. A unção de Deus vai te libertar. Então você vai deixar de xingar, de ficar nervoso, nervosa, falar palavrão, amaldiçoar. Então você tem que trazer Deus para dentro da sua casa. Tem gente que fala: pastor, o senhor não pode ir lá na minha casa orar, porque daí o senhor expulsa o mal. Mas muitas vezes o mal é alimentado por nós, por xingamentos, palavrões, ciúme.
Muitos maridos têm crise de ciúme. Muitas esposas têm crise de ciúme. Uma vez, a mulher insistiu tanto para o marido vir na igreja. Aí ele veio. Quando ele chegou aqui, ele foi embora. Ela perguntou, por que você foi embora? Ele falou, o pastor é novo. O pastor é bonito. Você tem que ir numa igreja onde o pastor é feio, gorduchão, barrigudo, sabe? Quando ela me contou, eu não acreditei. O pecado está nos olhos de quem vê, gente. E muitas vezes a gente não enxerga o coração. Mas Deus nos conhece no profundo, no secreto. Então preste atenção. Esse é um segredo, é uma chave para a tua vida mudar. E tem que mudar em 2026. Senão você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Imagina. Quanto tempo faz que a tua vida está patinando, encalhada, não sai do lugar? Tem que mudar, mas vai mudar quando, pastor? Quando você se determinar. Eu vou mudar a minha forma de pensar, de sentir, de falar, de agir. Ambientes são importantes. Muda as declarações. Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa do nosso convívio. Ela tem enfrentado situações no campo emocional, sentimental, afetivo, difícil. Mas de repente a pessoa se levanta e diz assim: eu preciso me valorizar. Eu preciso pensar mais em mim. Eu preciso guardar meu coração. Eu preciso obedecer à direção de Deus. Eu não vou permitir mais que o diabo me torture, porque o diabo faz isso na sua mente. Quantos pensamentos a gente ouve aí, quantas historinhas, todos os dias. Meu marido não me ama, meu marido não gosta de mim, meu marido me respeita. A pessoa fica trocando ideia com o diabo. A mulher, ninguém dá valor. Se eu morresse hoje, aí quero ver quem que ia lavar, passar, cozinhar, arrumar essa casa, limpar o cocô do cachorro. O diabo fica colocando historinha na cabeça da gente. Diga, está repreendido, eu sei que é você, diabo. Porque assim, você está numa boa. Daqui a pouco, do nada, você começa a entrar numa deprê. Por quê? Porque aquele espírito se aproximou. Aquele espírito começa a te trazer na lembrança tudo aquilo que você não está resolvido. Não, já estou bem, já estou legal. Daqui a pouco a pessoa de novo está em crise. O que ela tem que fazer? Não aceito esses pensamentos. A Bíblia não fala para a gente renovar os nossos pensamentos? Renova com a palavra de Deus. Eu penso naquilo que é justo, honesto, bom, de boa fama, que glorifica o Senhor. Presta atenção, Deus não tem filhos coitadinhos, largadinhos, pobrezinhos, abandonados. Deus tem filhos posicionados. Ele está passando a pior fase da vida dele. Ele disse, eu vou dar a volta por cima em nome de Jesus. Eu vou romper. Deus tem o melhor para mim. Por quê? A maior parte das pessoas que estão vivendo o que estão vivendo é porque elas se entregaram. Você não pode se entregar. Você não pode deixar que o inimigo faça com você o que ele faz. Tem gente que não sabe o que é capacho. Capacho é aquele tapete onde se limpava os pés. Então o diabo faz muitas vezes a pessoa de capacho. A Bíblia disse o que aprendemos esses dias. Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade. Então diga, eu recebi autoridade. Eis que vos dou. Quem deu? Diga, Jesus. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Então, se você não pisa, você é pisado. Serpentes e escorpiões representa Satanás e os seus demônios. Então sou eu quem vou pisar. A Bíblia diz que eu vou trazer por escabelo dos meus pés os meus inimigos, o diabo, o inferno todo. Agora, se você fica, eu sou fraco. A Bíblia diz o que para o fraco? Diga o fraco, eu sou forte. Então diga aí, eu sou forte. Para de dizer que é fraco, que não consegue.
que não dá. Começa a profetizar, é igual um atleta. Ele vai competir, o que acontece? Ele tira uma péssima colocação. O que ele faz? Vou treinar mais. Ele começa a treinar mais. Aí, na próxima competição, ele também não tem lá uma marca legal. Aí, a tendência é de dizer o quê? Não, muda de modalidade, de repente não é essa. Ele continua persistindo. De repente, ele melhora no seu tempo. Daqui a pouco, ele começa a se dedicar mais. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, até que chega no quarto, quinto lugar. Aí ele já dá uma animada. Daqui a pouco, terceiro lugar. Daqui a pouco, segundo lugar. Daqui a pouco, pódio. É assim com a gente. Por exemplo, tem aqui a Fabiana, da área de vendas. A gente sabe que é um desafio vender. Só que a gente não pode desanimar. A gente tem que ser perseverante. Como tudo na vida, nós precisamos ser perseverantes. Diga, Deus me chamou para perseverar. Aí a gente diz assim, Deus me chamou para vencer. É lindo, não é, gente? A gente romantiza. Presta atenção, não tem vitória se você não perseverar. Então você tem que aprender a ser perseverante. A Bíblia diz para você não desistir, não abandonar seus sonhos, o propósito de Deus, suas metas, alvos, objetivos. Não alcançou hoje, mas vou alcançar amanhã, alcançar depois. Eu vou alcançar. Sabe, você tem que trazer essa convicção muito forte no teu coração. O que é fé? Coloca aí, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Preste atenção, nós temos um construtor aqui da área civil, que é o Carlos. O que é um fundamento? É uma base, é um alicerce. Então vou perguntar para você, a tua fé, ela tem este fundamento, ela tem esta base, ela tem este alicerce? Porque esse é o nosso mal. Oi, Azaf, tudo bem? Você está lindo. Prestou atenção? Ó, qual o nosso problema? A gente fala que tem fé, mas às vezes não é fé, é presunção. Agora a gente está posicionado, daqui a pouco desiste tudo. Daqui a pouco abre mão de tudo, daqui a pouco desiste. Fé, presta atenção, a fé bíblica, ela não vai deixar você desistir. O que vai te levar para o centro da vontade de Deus, o que vai te levar para o propósito, vai ser a tua fé. Mas não é qualquer fé. Você tem que trabalhar essa fé. Olha só, se eu perguntasse aqui, quem que gosta de fazer o que faz profissionalmente? A maior parte das pessoas ia ficar de mão baixada. Se eu perguntasse assim, quem não gosta? A maior parte de vocês ia levantar bem alto. Não gosto. Se você não gosta do que faz, se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz. Não tem desculpa. A Bíblia diz que você tem que trabalhar como se fosse para Jesus. E pensar assim, amanhã vai ser melhor. Mas você vai criar esta oportunidade. Deus vai te capacitar, vai te habilitar, vai te preparar. Vai colocar uma porta aberta diante de você, uma porta que ninguém pode fechar. E na hora certa, no tempo de Deus, você vai passar por essa porta. Mas a gente fica esperando a coisa acontecer. Não, você não pode esperar a coisa acontecer. Você tem que fazer a coisa acontecer. Então fé, diz a Bíblia, é o fundamento das coisas que se esperam. Diga, agora preste atenção, o que é que você espera? Tem gente que só espera o caos, tem gente que só espera o pior, tem gente que é pessimista, tem gente que é negativo. Mas você tem que acreditar que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, na vida do marido, na vida dos filhos, na tua vida profissional, na tua carreira, nos teus projetos, nos teus sonhos, na tua igreja.
Você precisa acreditar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só, e a prova, a convicção plena, total e absoluta das coisas que não se veem. Eu não enxergo com estes olhos, mas com os olhos da fé, eu enxergo algo que vai acontecer. Por exemplo, eu como pastor, pelos olhos da fé eu vejo a igreja cheia. Eu vejo muitas pessoas se convertendo. Eu vejo muitas pessoas se rendendo a Jesus. Eu vejo muitos milagres acontecendo. Eu vejo muitas pessoas se membrando à igreja, sendo enraizadas, sendo discipuladas, levando esta palavra para Bragança Paulista, alcançando muitos corações. Então eu oro, eu profetizo, eu vejo, Senhor, pelos olhos da fé. Quando eu comecei no ministério, nós tínhamos na igreja um irmão que tinha um carro. Era um Corcel 2 vermelho queimado, tipo vinho. Era o único carro na porta da igreja. Aí a gente dizia assim: nós profetizamos que os irmãos vão ter carro, que todos os irmãos vão ter carro, que todos os irmãos vão vir para a igreja motorizados. Nós profetizamos a tua bênção sobre a vida dos irmãos. E de repente hoje a gente vem para a igreja num culto de domingo, a gente vê assim que tem já muitos irmãos que estão com o seu carro. Agora, quem não tem vai ter em nome de Jesus. Olha só, uma vez no estacionamento, um irmão entrou aqui com um carro importado, último tipo, caríssimo. Aí tinha um irmão dizendo: eu estou tomando posse, pastor, estou tomando posse, alisando o carro, estou tomando posse. Eu disse: irmão, não toma posse desse não, esse já tem dono. E o que é presunção? Presunção, às vezes, é a gente querer algo que, se Deus der agora, a gente vai perder, porque a gente não está preparado para manter. Sabia que casamento é assim? Você está orando para casar. Se Deus casar você hoje, separa depois de um tempo. Por quê? Precisa de estrutura, gente. Casamento não é brincadeira. Eu brinco às vezes, né? Falando que casamento é como se fosse uma gaiola. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. O apóstolo Paulo disse assim: não casem. Mas a gente é teimoso, a gente quer casar. Não é? A gente quer ter alguém, e Deus sabe disso. Quando Ele diz: não é bom que o homem viva só. Deus sabe do nosso coração. A solidão dói. Agora, nós precisamos nos preparar para tudo. Para um casamento, para ter um filho, para um novo trabalho, para um novo ciclo na vida. Aí a gente não se prepara. Aí a gente acha: não, o diabo veio, o diabo investiu, o diabo conseguiu o que queria. Preste atenção, é só se preparar. Se prepara. Por exemplo, hoje tem gente que diz assim: pastor, se fosse hoje, meu casamento não acabava, porque hoje eu tenho mais maturidade. Pastor, se fosse hoje, eu faria tudo diferente. Pastor, se fosse hoje, eu ficaria quieta, não abriria minha boca, eu teria sabedoria. Mas a gente faz tudo errado, e depois bota a culpa no diabo, e diz: foi o diabo. Então esse ímpeto que a gente tem que usar para o bem, não para o mal. A gente geralmente usa para o mal, a gente chuta o balde. Então, a gente tem que trabalhar essa fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu estou esperando? Coisas boas. Tem alguns irmãos aqui, algumas irmãs aqui que tem lá o painel, o quadro dos sonhos, com várias fotos. E essas pessoas, elas sonham, elas profetizam. A Bíblia não diz que a gente tem que amar as coisas que não são como se já fossem. A gente usa esse princípio ao contrário. Preste atenção. Existem dois tipos de pessoas: a que chora e a que dá o lenço. Quem é você? A que chora ou a que dá o lenço? Tem dois tipos de pessoas: a que faz poeira e a que come poeira. Quem é você? Você tem que escolher o teu lugar para poder viver o propósito de Deus na tua vida. Agora, e a prova, a convicção plena, total e absoluta das coisas que você não vê.
Eu não enxergo com estes olhos físicos, mas eu enxergo com os olhos do meu coração. Aí você profetiza a cura, você profetiza o milagre, você profetiza a bênção, você profetiza a vitória. Preste atenção, tudo que precisa acontecer com vocês é vocês entender que vocês são de Jesus, que vocês têm autoridade, que o poder está sobre a vida de vocês, só que vocês precisam usar. A partir de hoje, sabe, abra a boca, tenha conversa como se fosse mais crente, fala dos testemunhos, ora com a família, vamos orar. Tem um problema lá, vamos orar. Tinha uns corintianos aí frustrados. Aí o que eles fizeram? Oraram. Olha o que aconteceu. O Coringão ganhou. Gente, uma camiseta foi para quase 700 conto depois do título. É só a graça. Misericórdia. Né, Fátima? A Fátima é uma das libertas aí. Né, Fátima? Glória a Deus. Amém. Amados, olha uma outra situação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Teve uma pessoa que ela emprestou dinheiro para uma pessoa que não deveria emprestar. Sabe o que foi que aconteceu? A disciplina que estava sobre aquela pessoa foi trazida para a vida da que emprestou o dinheiro e que quis ajudar. Ela se intrometeu na correção de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? A vida financeira dela desandou. Aí na hora do atendimento, na hora do aconselhamento, ela deixou escapar. Então, pastor, nossa vida era boa, até a gente emprestar dinheiro para essa pessoa, até a gente emprestar o cartão. Aí a gente se perdeu, a gente não conseguiu nunca mais resolver nossa vida. Eu falei, tá aí. Preste atenção, era uma pessoa que ela não deveria ajudar. Se ela não ajuda, essa pessoa vai buscar ajuda em outro lugar, ela vai bater em outra porta. Mas igual eu, quando Deus fala ajuda, eu ajudo, eu pago o preço às vezes. Às vezes a pessoa nem paga, me paga, eu amargo o prejuízo, mas eu quis fazer, eu quis estender a mão, eu quis ajudar. Mas olha como é que funciona. Tem situações que Deus vai dizer para você, não faça isso. E tem situações que Deus vai dizer assim, ela pediu X, é para você dar mais. Quando eu comprei um carro, foi o meu primeiro carro que eu comprei, que foi um carro importado, um Mazda 626 japonês, muito bonito. Era 95, na época era um carro top. Aí uma pessoa tinha dito que ia me ajudar, encontrei com ela na frente do Banco do Brasil, numa sexta-feira. Eu falei, olha, eu estou precisando de X para cobrir a entrada do carro. Ela disse assim, fica tranquilo, na segunda-feira eu te arrumo. Na segunda-feira, ela sabia que eu precisava para as 11 horas da manhã, quando abrisse o banco. Aí, deu 9 horas, eu recebi uma mensagem. Sinto muito, não posso te ajudar. O que eu fiz? Desliguei o celular e fui orar. Orei 9, 10, quase 11 horas, umas 11 horas. Eu liguei o telefone, aí um amigo me ligou. Oi Alberto, tudo bem? Eu falei, tudo bem doutor, e você? Estou bem. Está precisando de alguma coisa? Eu disse não. Eu estava tão na paz, depois da oração, que ele perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, eu disse que não. Ele falou, é porque Deus pediu para eu te ligar. Eu falei, ah tá, então se Deus pediu, vem cá. Ele médico, passou em casa, e ele falou, Alberto, o que você está precisando? Eu falei, de 5 mil reais. Aí ele fez o cheque. Eu falei, como que eu vou te pagar, doutor? Ele falou, você não entendeu, Deus mandou vir aqui e dar para você 5 mil reais. E ele disse, dá quanto ele pedir. Mas a gente não pode ser assim. Só peça para Deus aquilo que realmente você precisa. Não peça mais comida, porque vai estragar, vai perder, vai azedar. Às vezes a conta de luz é R$ 298,50. O que você fala? Senhor, eu preciso de R$ 400 para pagar a luz. Mentiu para Deus.
Aí depois diz assim: por que Deus não ouve a minha oração? Você fala: Deus, eu tenho uma conta de luz para pagar de R$ 298,50. Me abençoa. Deus dá 300, Deus dá 400, Deus dá 500, Deus dá quanto Ele quiser. Mas sempre fala para Deus exatamente o que você precisa. Às vezes você vai orar, você é muito genérico naquilo que você fala, não é? Por exemplo, Deus, me dá um carro. Entra no restaurante, senta lá, e quando o garçom chegar, pois não, senhor, você fala assim: eu quero comida. O garçom vai olhar para sua cara e vai dizer assim: doidô, eu quero comida. Não tem comida? Tem comida, mas você precisa ser específico. O que você quer? Eu quero um comercial, eu quero um à la carte, eu quero uma feijoada completa, eu quero massas, eu quero nhoque, eu quero macarrão, eu quero... Você tem que falar o que quer para Deus. Muito pedistes, nada recebestes, porque não soubeste pedir. Eu aprendi isso, sabe como? Numa pastelaria que ficava em frente a Pernambucanas. Entrei lá uma vez, aí eu falei para a balconista: eu quero um salgado e um refrigerante. E eu fiquei lá esperando, entrava gente, saía gente, comia, não é, pagava. E eu falava: ô moça, por que você não me atendeu? Estou aqui já há um tempo. Ela disse: o que o senhor quer? O que você quer? Eu quero um salgado e quero um refrigerante. Ela falou: tá. Exatamente o que o senhor quer? O senhor quer uma coxinha de frango? O senhor quer um risoles de carne? O senhor quer uma empadinha de camarão? O senhor quer uma torta de... O que o senhor quer? Eu quero, vamos supor, pastel de queijo. E para beber, um refrigerante. Não, você tem que ser específico. O que você quer? Eu quero uma Coca KS gelada no copo. Você tem que pedir para Deus o que você quer. Porque senão você... Por exemplo, Fabiana, você precisa vender quanto por mês? Você tem que perseguir essa meta até a bênção chegar. Lembra do atleta? Tirou uma colocação ruim, a outra não tão boa, ele estava pensando em desistir, mas ele perseverou. De repente ele chega lá no quarto, quinto lugar, daqui a pouco terceiro, segundo, e de repente o pódio. É desse jeito. Mas a gente tem que ter alvos em Deus. Alvos em Deus, até para salvação. Quantos salvos a gente quer por mês? Agora em 2026 nós vamos começar a trabalhar isso. Quantos novos convertidos a gente quer na igreja por mês? Nós vamos trabalhar até isso acontecer. A gente fica aqui, Deus manda a gente para cá. Não, queridos, o peixe não pula sozinho no barco. A gente tem que fazer por onde? Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, estou passando uma dificuldade financeira, o que eu faço? Eu disse: arruma um segundo trabalho. Mas não queria. Eu falei: querido, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Quando melhorar, você fica com um emprego só. Está entendendo como é que funciona? Hoje em dia, amados, veio um camarada na igreja: pastor, só pode dar uma cesta básica para mim? Eu falei: claro que eu posso, dou sim. É o seguinte: mamãe, você pode chegar cedo aqui? Eu preciso dar uma lavada no portão de entrada, dar uma lixadinha, a gente vai jogar uma tinta. Você pode fazer isso? Ele falou: o senhor quer me dar a cesta ou quer que eu trabalhe para o senhor? O senhor é aproveitador, hein? Vou pedir a cesta em outro lugar, tá bom? Tá bom. Vocês perceberam como que as coisas estão funcionando em nossos dias? Uma outra coisa: uma pessoa que não prosperava financeiramente de jeito maneira. Como que era a vida dele? Fumo, bebida, drogas. Apostava dinheiro no carteado, prostituição. Sabe o que ele fez? Ele consagrou o dinheiro dele a estes espíritos. Ele estava dando para o diabo. A vida ficou travada.
não acontecia nada. Quebramos isso, Deus fez uma obra linda, ele foi se libertando devagar. Sabe o que foi que aconteceu? O jardim dele começou a florescer, a vida dele começou a mudar. É assim que funciona a vida da gente, amados. É assim que funcionam as coisas. Esse caso aqui foi interessante. No começo do meu ministério, quando uma pessoa comprou um carro, a gente foi orar para consagrar o carro. Sabe o que aconteceu? A esposa do rapaz endemonizou na hora que a gente estava consagrando o carro. E o demônio disse: eu já bati esse carro, eu já matei uma pessoa em acidente nesse carro. Contou. E o cara foi apurar depois, era verdade. Hoje tem a perícia cautelar, o laudo, a gente sabe se o carro foi batido, não foi batido ou coisa do tipo, né? Naquela época era no zoiômetro mesmo, né? E olha que situação. Às vezes você compra um carro, você fala, não precisa orar, não precisa abençoar, não precisa nada. Amados, abençoa a moto, abençoa o carro, abençoa a roupa, abençoa a comida que você vai comer, abençoa tudo. Teve uma irmã, ela contou uma vez, falou, pastor, eu estava lembrando, eu estava no chuveiro, eu estava lembrando da pregação, que era para agradecer por tudo. Eu falei, não é bobagem. Ela falou, de repente o chuveiro explodiu em cima da minha cabeça, mas eu dei o curto. Eu saí correndo no apartamento, desesperada, pedindo ajuda, que estava tudo pegando fogo. Aí desse dia em diante, nunca mais eu duvidei, pastor. Agora eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Vamos lá. Isso aqui é interessante também. De uma moça que era comportada. Ela era comportada. Menina crente. Aí ela começou a namorar um cara promíscuo, depravado, pervertido, defraudador. Sabe o que foi que aconteceu? Essa moça perdeu a identidade. E ela se tornou menina de programa, depois de um namoro. Desandou. Uma outra situação, a pessoa queria tanto o ponto comercial daquela pessoa, enquanto ela não faliu, e a pessoa não comprou aquele lugar, não sossegou. Fez todo tipo de ritual, de invocação, para que a pessoa quebrasse. Então as pessoas são malignas. As pessoas, elas são do mal, gente. Olha, a gente conta numa mão quem é do bem que convive com a gente. Mas a maior parte das pessoas querem o nosso mal. Quando você conta a tua história, elas batem palma pelas suas costas. Elas dizem assim, bem feito, é merecido. Então nós precisamos acordar para isso. Entender o que é ser um libertador, para poder libertar. Aonde que o inimigo age, quais as brechas que muitas vezes a gente permite, para que em nome de Jesus, isso possa mudar na vida da pessoa. Olha o que diz em 1 de João capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e por conta disso o diabo não pode tocá-lo. A Bíblia diz que sobre Israel não vale encantamento. Olha o que diz em Salmos 91, 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, tua casa, tua família, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Olha o que diz em Jó capítulo 3, versículo 25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então vamos fechar o coração para o medo, em nome de Jesus, amém? Nenhum laço do passarinheiro, nenhuma peste perniciosa,
nenhuma mortandade que assola o meio-dia, nem flecha inflamada e nem flecha envenenada tem poder sobre a tua vida. Diga, vamos ficar de pé, diga assim: Senhor, eu me levanto nesta noite, não no meu nome, mas em nome de Jesus, para repreender na minha vida todo e qualquer mal. Eu não aceito que o inimigo se levante para me derrotar, para me vencer. Eu profetizo que maior é o que está em mim, maior é o que está na minha vida, do que aquele que está no mundo. Eu estou coberto com o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue que protege, que guarda e livra. O diabo não tem poder, não tem brecha, não tem autoridade, não tem porta aberta para entrar na minha vida. Coloca os teus anjos, Senhor, me protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Coloca os teus anjos acampados ao meu redor. Cumpre, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora e coloque diante de Deus pelo menos 3 pedidos teus, 3 pedidos especiais que você tem, que você gostaria de ver Deus fazendo. Fecha os teus olhos, fala para Deus: Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse na minha vida isto, isto e isto, em nome de Jesus. Deus não vai fazer porque você merece, Deus faz apesar de nós, Deus faz porque nos ama. Diga: eu creio. Pai, libera sobre a vida dos teus filhos e a vida das tuas filhas o teu propósito e a tua vontade. Tira da vida desta pessoa todo embaraço. Tira da vida desta pessoa, Senhor, toda confusão mental. Tira da vida desta pessoa toda tortura psicológica. Tira da vida desta pessoa toda doença e toda enfermidade. Em nome de Jesus, entra, Senhor, na vida desta pessoa, muda sua sorte. Muda, Senhor, o seu caminho, muda o seu testemunho. Faz, Senhor, o que ela está buscando de Ti agora. Te revela a ela, em nome de Jesus. Libera, Pai, o que está amarrado, bloqueado, atravancado. Libera, Senhor, esta causa na justiça. Libera esta demanda na justiça. Em nome de Jesus, esta pessoa vai pegar o exame, Senhor, que ela fez, que não conste nada. Em nome de Jesus, Senhor, cura, sara e liberta totalmente esta pessoa. Em nome de Jesus, todo mal que esteja agindo nesta casa, nesta família, sai agora. Todo espírito que tem se levantado para tentar trazer briga, separação, divórcio, cai por terra em nome de Jesus. Tanto na vida dos que estão aqui, quanto na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet agora. Senhor, tem uma pessoa que disse: se é de Deus, eu quero que o Senhor faça o pastor falar comigo agora. Deus sabe da tua necessidade. Deus conhece você. Você pediu e Deus está falando agora com você. Creia, e Deus vai mudar a tua vida, a tua sorte, o teu depois, o teu amanhã, o teu futuro, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual a necessidade, a carência, a precisão desta pessoa, mas eu sei que Tu és um Deus abençoador, galardoador, presenteador, e eu creio, Senhor, que nesta noite haverá resposta. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Confia. Vai cair por terra toda esta perseguição que você tem enfrentado no emprego, toda esta inveja, todo este levante, vai cair por terra em nome de Jesus. Todas as fofocas envolvendo o teu nome, guarda o teu filho, guarda a tua filha. Faz, Senhor, a tua vontade, cumpra o teu propósito. Libera, Senhor, os documentos que estão amarrados para este negócio ser liberado. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera, Senhor, este laudo. Libera, Senhor, este documento. Libera esta licença. Libera esta BITS. Em nome de Jesus, cumpre, Senhor, o teu querer. Oh, reque calabashuri anda labarracha.
Esse carro que você vendeu e não encontra o proprietário, Deus vai trazer ele na sua porta, em nome de Jesus. Você precisa disso para resolver essa situação. Faz a tua obra, Pai, na vida dos teus filhos e na vida das tuas filhas. Deus me mostra você que está muito preocupado com este ano, está acabando, como é que vai ser o novo ano. Não se preocupa, coloca a tua fé em Deus e creia que do mesmo jeito que Ele sempre cuidou de você, vai continuar cuidando, para louvor, honra e glória do seu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Vamos entregar ao Senhor, antes de ir embora, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Deus, Ele quer abençoar você. Deus tem tanta coisa linda para fazer na sua vida. Não permita que o diabo roube a tua fé. Coisas que vão acontecendo, que vão te esfriando espiritualmente, que vão distanciando você da igreja, que vão roubando de você a sua alegria. Isso não pode acontecer. Em nome de Jesus, Deus tem para você um novo tempo. Amém? Separa o teu melhor, o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Faça uma oferta especial. Maurício, ali ó. A moça está pedindo, parece. Está pedindo? Ali ó. Glória a Deus. Que o Senhor possa te encontrar através dessa oferta de amor, através dessa semente que você está plantando, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Ao ofertar seu próprio corpo, me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti prove o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta Vamos ficar em pé. separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Vamos orar. Pai querido, quantas pessoas estão aqui ou nos acompanhando pela internet, que chegam ao final de 2025 com o coração cheio de dúvidas, mas o Senhor é o Deus da certeza, é o Deus da verdade, é o Deus do milagre. Nós não servimos a qualquer Deus, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós servimos o El Shaddai, e nós neste momento invocamos a tua graça e o teu favor neste lugar. O Senhor foi conosco, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Pai, encontra no meio destas pessoas aquele que precisa de uma mão estendida, aquele que precisa de um socorro, aquele que precisa de uma palavra, porque a Bíblia diz: basta que digas apenas uma palavra. Libera, Pai, a palavra que falta, para que esta pessoa possa viver o novo e diferente, o teu milagre. Alcança essa pessoa, age na sua vida pessoal, sentimental, afetiva, profissional, na sua vida cristã, ministerial, espiritual. Pai, este povo tem recebido uma palavra para viver na tua presença, para desfrutar do teu amor, das tuas benesses. Cura, Senhor,
Sara, Senhor. Liberta, Senhor. Faça com que o teu poder se manifeste aqui nesta noite. Tira toda a dor. Remove todo o mal. Quebra toda sentença, toda maldição, toda condenação. Opera um milagre, Pai, na vida do teu povo. Opera um milagre na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Daqueles que estão em casa, em trânsito, viajando, trabalhando. Senhor, cumpre o teu querer. O diabo não tem mais poder do que tu. O diabo é mentiroso. E tudo aquilo que ele tem feito cai por terra no nome de Jesus. Porque nós acreditamos que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Nós cremos, Senhor, que Jesus tem todo o poder. Por isso, toda malignidade tem que cair por terra. Profetizamos vida, saúde, alegria, paz, prosperidade, reconciliação, libertação, salvação. Eu creio na tua bênção sobre a vida destas pessoas. Diga comigo, eu recebo, eu creio. Abençoamos as ofertas, Pai. Cada dizimista, ofertante, cada pessoa que semeou, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. No domingo, culto normal às 19 horas. Venha e traga um visitante, como a Fá fez hoje. Família linda, não é? Amigo do coração, Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Cumprimente quem